Viajar, mudar de estado ou até mesmo de país sempre causa um pouco de apreensão, não é mesmo? Imagina quando o pet vai junto. Aí sim as dúvidas, a burocracia e os cuidados só aumentam. Atualmente as companhias aéreas estão muito mais preparadas para transportar os nossos peludinhos com total segurança. Isso porque elas entenderam que eles são passageiros e não cargas. Hoje nosso assunto vai ser sobre transporte de animais no avião. Vamos lá? Hoje a gente está aqui com a doutora Julieta, que vai ajudar um pouco a gente a tirar essas dúvidas mais frequentes. Doutora Julieta, explica pra gente quais são as documentações básicas que o animalzinho tem que ter para o embarque. Pronto, o ponto inicial é a gente definir se vocês vão para uma área nacional ou para uma área internacional. Quando você faz uma viagem nacional, normalmente os aeroportos eles pedem apenas que o teu animal tenha uma carteira de vacinação com as doses em dia, principalmente a dose da raiva, tá certo? Que é hoje a única doença que pode ser passada para o homem como sendo uma zoonose, tá bom? E outra coisa também que os aeroportos pedem é um atestado de saúde animal, certo? Isso para uma viagem nacional é um pouco mais simples mesmo. Agora, para uma viagem internacional, aí não, aí o aeroporto já pede que o animal porte a carteira de vacinação, o atestado de saúde animal e dois documentos que normalmente quem emite é o próprio aeroporto, que é o CZI e o CVI. São documentos para o aeroporto poder emitir. Precisa que nós, médicos veterinários, a gente entregue antes um atestado de saúde do animal, mais ou menos uns 10 dias antes. Daí eles emitem esse outro documento, que ele vale por até 2 meses, tá bom? Levando em conta que o nosso atestado, ele dura por no máximo 10 dias. Então vocês têm que programar esse voo para dentro dos próximos 10 dias depois que eu der esse atestado. E em relação aos voos internacionais, tem algum outro documento extra que algum país pede a mais, que os tutores têm que prestar atenção em relação a isso? Mayara, em relação a esse tipo de caso, eu vou passar mais ou menos o que está acontecendo comigo. Eu vou fazer um voo internacional dentro de uns 2 meses, vou levar a minha cadela comigo se Deus quiser. E eu mesmo, como sendo médica veterinária, eu passei por certa dificuldade em relação a isso, porque não são documentos de fácil acesso, não são coisas que estão, como é que eu posso te falar, não são coisas que você consegue rápido, certo? Então assim, fora esses documentos que eu te passei de atestado, carteira de vacinação, o CZI e o CVI, eu indico que a pessoa entre em contato com o consulado do país que vai, né, para saber o que é que esse consulado diz que esse país pede. Porque uma coisa é você sair do nosso país, para você entrar no nosso aeroporto. Eles pedem esses documentos que eu te passei. Porém, quando você chega aonde você vai, quando você chega no país de destino, para entrar lá, eles pedem algumas outras coisas. Por exemplo, tem países que pedem um exame sorológico contra a raiva. É um exame que não é rápido, não é fácil, tem que ir para outro estado e realmente demora muito tempo. O animal tem que ficar em quarentena, tem até um tempo de um animal que tem que ficar, se eu não me engano, 90 dias também. Então, assim, tem que ver exatamente onde é que esse animal se encaixa, quais são os países que pedem esse tipo de exame e quais são os outros documentos que alguns países pedem. Isso realmente varia muito. Eu não tenho como te falar exatamente uma lista, porque varia muito de país para país. Mas o ideal, entre em contato com o consulado de onde você vai, que lá eles tiram todas as suas dúvidas. E quais são os critérios para a gente saber que o cão ou o gato vai poder ir na cabine ou então no compartimento de carga? Pronto, o ideal, né, se a gente pudesse realmente, era que todos os cães fossem em cima, era o meu sonho, mas infelizmente não tem como por conta da questão, o que eles mais indicam é a questão do peso. Então, normalmente tem companhias aéreas que estipulam até 5 quilos e tem companhias aéreas também que estipulam até 10 quilos, levando em conta que esse é um valor que você já tem que levar em conta a caixa. Essa caixa ela pesa, então dependendo do tipo de caixa que você for comprar, tem que levar em conta também o peso, você soma o peso do animal e aí esse valor tem que dar 5 quilos ou até 10 quilos de acordo com a empresa aérea para o animal ir em cima. Fora isso,
infelizmente eles têm que ir embaixo, no porão, certo? E daí realmente não iria importar a questão de raça para em cima, não. O que tem que realmente levar em conta é o peso. É o peso. E aproveitando, como que tem que ser a caixinha de transporte, ou kennel, né, que eles falam? Mesmo se você for levar o animal em cima ou embaixo, o que eles pedem é que o animal ele consiga ficar em pé e ele consiga andar pela caixa inteira sem que ele se curve. Então, em outras palavras, para o animal ficar de uma maneira confortável. Ele possa ficar em pé, que ele possa andar, tá certo? Lógico, também não é uma mansão, né? Sim. Mas que ele possa pelo menos fazer uma volta pelo próprio eixo, que é o que eles mais indicam, tá bom? Entendi. Mesmo se vai em cima ou se for embaixo, tá? E pode ser rígida assim e de pano também? Pode ser as duas? Para embaixo tem que ser a mais dura, né? O ideal, sim, até porque, enfim, vai embaixo. Mas para em cima eles aceitam essa mais durinha e a de pano também. Alguns clientes, eu já vi, alguns tutores já levaram a de paninho mesmo em cima. Ah, entendi. E eu acredito que seja uma dúvida muito frequente, é a seguinte: o animal ele pode ou deve ir sedado? Como que é essa questão? Sedação. E assim, eu vou dar a minha opinião, certo? Sobre a sedação em si, eu particularmente não gosto. A gente sabe que existem doses. Dentro da dose terapêutica tem a mínima e tem a máxima, né? E eu sempre costumo dizer que o que vai diferenciar um medicamento de um veneno é exatamente a dose que você usa. Tudo demais é um veneno, né? Prefiro realmente que a gente parta para o método mais usual, que seria acostumar o animal àquele ambiente, acostumar o animal na caixa, fazer com que ele ache que aqui é o ambiente dele também. Já tive alguns pacientes meus que depois que eles fazem essa ida, ou depois que eles vêm, eles passam a dormir nessa caixa como se realmente fosse a casinha deles mesmo, que eu acho que seria realmente o ideal. E para os tutores, dê uma dica, como que a gente pode fazer para evitar o estresse durante a viagem e também quais são os cuidados que eles têm que ter em relação à hidratação do animalzinho, à alimentação antes da viagem, né? Ou se pode ter alimentação durante a viagem. É assim, em relação à questão de alimentação antes da viagem, a gente sempre indica que vocês não deem, por uma questão óbvia que o animal realmente pode entrar em um quadro de náusea, né? E aí colocar tudo para fora. Tanto pela via oral, quanto por outras vias também. Às vezes, quando o animal viaja com o estômago muito cheio, com a alça muito cheia, ele pode acabar por evacuar dentro do voo e não vai ser um negócio muito confortável para quem está ali, né? Então, o que é que a gente pede? Normalmente que se faça um jejum de 8 a 6 horas, tá certo? Normalmente de comida. Água não, a gente deixa um pouco mais. Um pouco mais seria até mais ou menos umas 2 horas antes do voo. Leva o animal para ele passear um pouquinho, para ele urinar bem antes de ir realmente, né? E daí bota ele na caixinha. Ah, mas ele vai ficar às 6 horas sem a comida e mais o tempo do voo. Hoje existem umas pastas que elas são hipercalóricas. Então a gente indica que antes do voo, uns 30 minutos antes, vocês deem essa pasta. É uma quantidade de massa, né, de comida em si pequena, porém que vai deixar o organismo do animal alimentado por até 12 horas. Então você não vai se preocupar com ele ter um quadro de hipoglicemia ou algum outro tipo de coisa. E você vai estar com a alça intestinal razoavelmente vazia, então você não vai se preocupar com outras coisas também. Em relação à questão de estresse, como é que a gente pode minimizar o estresse do animal dentro de uma caixa dessa? Se for em cima com o dono, ótimo, o dono vai estar ali perto. Normalmente para os cães já é um conforto enorme estar perto do tutor. Então normalmente quando eles vão em cima, a gente não se preocupa muito com essa parte. Alguns cães que são muito ansiosos, a gente pode ver alguns medicamentos homeopáticos que possam deixar o animal mais calmo, porém são medicamentos que agem a longo prazo. Então já é bom já começar, mais ou menos um mês antes do voo, você já começar a entrar com esse tipo de medicamento. Para os que vão embaixo, para deixá-los um pouco mais calmos, também existem alguns tipos que não são medicamentos, mas são produtos que eles visam deixar o ambiente um pouco mais tranquilo para o animal. O médico veterinário que acompanha o cão, ele vai saber indicar qual é o melhor, de acordo com raça, espécie, de acordo com o tipo do animal, para que deixe a caixa aquele ambiente mais confortável para aquele animal.
Tem burocracia? Tem, mas se programar direitinho não é um bicho de 7 cabeças. O importante é que o pet chegue bem e com segurança no destino final e continue fazendo a melhor companhia pra gente. Curte o vídeo, compartilhe com os amigos e até o próximo!